mais um 11 para cada lado, o episódio número 3, onde vamos falar de futebol e para apaixonados de futebol. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um 11. Como é que vocês estão? Está tudo. Por aí está tudo bem? Confinadíssimos. Tudo seguro. Sócios, confinadíssimos. Está quase a regressar o Desporto Rei, a nossa Ainda paixão. ninguém bateu nas respectivas? Eu ainda não. Eu tenho bem na cara. Claro. Bem, nós vamos começar o nosso programa de hoje com uma nova rúbrica que chama-se Achómetro, onde eu vou trazer uma notícia para a mesa que eles não fazem ideia qual é a notícia e eles vão ter que usar do seu achómetro, a sua astrologia, para opinar sobre essa notícia. E a notícia que eu trago hoje é para vocês, ela fala sobre a subida de divisão do Farense, não é? O grande Farense que vai regressar, e a subida de divisão do Nacional da Madeira. Eu gostaria que vocês comentassem esta notícia no âmbito da primeira divisão vai continuar e a segunda divisão parou e estes dois clubes vão subir. O que é que vocês acham? Qual é o vosso achómetro? Se vocês não se importam de ser eu a começar, é o seguinte. Eu penso que, tendo em conta as conjecturas atuais, seria sempre difícil encontrar uma solução que agradasse a toda a gente. Eu penso que se por alguma razão decidisse continuar a primeira liga e a segunda, depois iria sempre haver pessoal que está a acontecer, não é? Que já existe no Campeonato de Portugal, também é perguntarem porque o Campeonato de Portugal não continuou. Não nos podemos estar aqui com ilusões. Claramente eles querem acabar a primeira liga, principalmente por causa dos 3 grandes e por causa de todo o dinheiro que gera esta competição. E a segunda liga claramente não é tão aliciante e até mesmo as distâncias que existem dos 2 primeiros para, por exemplo, para o terceiro, em que a diferença de pontos entre o Farense, que era o segundo, para o Estoril, são 6 pontos. Apesar de não ser muito significativa, é mais do que aquela que, por exemplo, acontece no Campeonato Português, que é só 1 ponto entre o Benfica e o Porto. Iria ser sempre muito complicado, porque muito daquilo que se fala de como vai decorrer a primeira liga será com as equipas todas em confinamento, tentarem arranjar um sítio onde possa decorrer tudo ao mesmo tempo. Mas as equipas da primeira liga têm uma estrutura que algumas, se calhar, da segunda liga não têm para estarem a conseguir ter este confinamento e estarem-se a deslocar todos e estarem ali a passar tanto tempo para conseguirem desenvolver os jogos. Eu acho que, apesar de não ser ideal, não discordo Neste caso agradou aos adeptos do Nacional e aos do Farense, e não se pode agradar aos do Feirense e principalmente aos do Mafra, que estavam em terceiro e quarto lugar. Mas, Bruno, qual é a tua opinião, principalmente o facto de que na primeira divisão vai-se continuar o futebol e a mesma liga, que é a liga que gera as 2 competições, a primeira divisão continua e a segunda termina, que achas que realmente está em causa? Dinheiro. Palavra-chave. Dinheiro, nada mais. Porque assim, a segunda liga, por muito queiramos, a segunda liga não é uma competição que gera muito dinheiro. Não é. É uma liga pobre, digamos assim. E a liga portuguesa só vai continuar devido a isso. Porque, na minha opinião, provavelmente nem sequer ia continuar a liga portuguesa. Agora, já que estamos a falar do Farense e do Nacional, que vão subir, antes de mais, fico feliz pela subida do Farense, que é um clube do qual eu tenho um enorme carinho desde o tempo do Paco Fortes. Grande a ponta de lança. O Inferno de São Luís, é verdade. Que o Ricardo está a rir, mas o Inferno de São Luís era dos piores estádios para se jogar. Eu não faço ideia. É verdade. Eu nem me lembro. Era um inferno. E fico contente pelo Farense. Agora, é muito complicado o que está a acontecer em termos de segunda liga e até mesmo de campeonato de Portugal, porque há equipas que saem prejudicadas com isto. Há equipas que investiram muito no início do ano para conseguirem subir ou até, não conseguirem não descer. E agora, acabando o campeonato desta maneira, vão ser muito prejudicadas. Eu, por exemplo, acompanho muito o campeonato de Portugal. Há equipas como o Praense, que investiram muito para subir.
A equipa, o Lusitânia de Lourosa, foi uma equipa que também investiu muito para subir. E são equipas que acabam por ser prejudicadas por causa desta situação. O próprio também, desculpa-te interromper, que também estavam em posição de subida, não é? Exatamente. Para a subida e acabam por não subir, não é? Exatamente. Neste caso, o Praense ia em primeiro, até isoladíssimo, e acaba por não subir, porque a Federação achou por bem que iam subir o Arouca e o Vizela e achou um critério. Critério ao qual o Praense fica de fora. Eu também não concordo muito, mas isso já são outros 500. O que é certo é que isto está a levantar muitas celebras no futebol, vai dar muito barulho, preparem-se, que isto não vai ficar por aqui. Infelizmente vai. O problema, Ricardo, e agora virando para ti a conversa, o problema que eu vejo é que há uma falta de liderança claramente no futebol português. Existe ponto, porque existe neste momento 2 critérios. A primeira divisão continua, a segunda divisão termina e o Campeonato de Portugal termina e ninguém percebe muito bem os moldes do treino. Mas eu queria pegar numa coisa para tu comentares no teu achómetro, que era, o Bruno falou ali do futebol dos pobres, né? Do futebol dos pobres. O problema é que, não sei ao certo quantas equipas há nos campeonatos profissionais, mas 3 equipas, são as 3 supostas as equipas ricas, elas estão a governar por completo o futebol dos pobres, que também conta, como diz o Popo à batata, não é? Porque sem os pobres não há futebol. Pois, sem os pobres não havia futebol e ali o que eu até questiono é, será que se tivesse alguma equipa B para descer ou coisa do género na segunda divisão, será que era esta a decisão que tomavam, não é? É um pouco esta a dúvida. O Sporting B, como é que está no CNS? Está para subir? Não, o Sporting B não existe. O Sporting B não existe. Não, mas pois é, deixavam de ver. Mas se tivesse para subir, será que eles deixavam isto como estava? Exato. Epá, e esta dualidade de critérios, é quase subvencia às equipas grandes. Isso é que me custa, porque deixa-se de dar o mesmo tratamento a toda a gente e o sentimento de injustiça continua a crescer. Aquilo que estávamos a falar antes, em que esta situação do Covid ser uma oportunidade para se reajustar a balança, para se reajustar os critérios, para trazer mais igualdade, por pararmos, para poder parar e poder pensar, parece que isso não está a acontecer. Não está. Os interesses são muito mais elevados. Exatamente, e como vimos na semana que passou, aquela história de termos cá o Primeiro-Ministro a querer reunir com a Liga e com a Federação, e qual é que é o trabalho da Federação? Parece bem convidar os presidentes dos 3 grandes, já não sei se foi o da Federação ou o presidente da Liga, acho que foi mesmo da Federação, parece-me bem, e os outros, não é? Não se entende. E essa experiência é que custa a engolir, por assim dizer. Temos as boas. Força, Marco. Posso só dizer 2 pontos? Primeiro, eu compreendo aquilo que estavam a dizer, mas pensem também em toda a logística e toda a logística e todo o trabalho que envolve continuar a competição, principalmente no Campeonato de Portugal, está dividido em diferentes séries. Que tem que... Marco, mas eu não vejo problema. A questão do Campeonato de Portugal, eu não vejo o Campeonato de Portugal como se fosse um campeonato profissional. Claro que há de haver lá jogadores profissionais, mas há outros também que jogam no CNS e que são semi-profissionais ou mesmo amadores, entendes? O problema que eu vejo é na dualidade de critérios entre a Ledman Liga Pro e a Liga NOS, percebes? E isso é que é uma diferença gritante. Isso é que incomoda. Mas mesmo na Liga Ledman também tens clubes com uma infraestrutura que se calhar não têm a capacidade de agora. Sim. Que seria sempre mais difícil, percebes? Seria sempre muito complicado. A conclusão da Primeira Liga já vai ser complicada, de conseguires ter ali tudo em confinamento e garantir que ninguém vai ficar contaminado. Continuas com a Segunda Liga e nem é assim. Marco, eu vou só fazer aqui um ponto. Eu acho que é importante neste momento era acabar as ligas. Não era fazer jogos, é terminar as ligas. Entende? Por isso é que eu estou de coisa tranquila para dizer isso. Concordo mais com isso. Eu não acho que se devia continuar os campeonatos todos. Ao contrário, eu acho que já devia ter fechado tudo. E só mais uma coisa, só relativamente à reunião com os 3 grandes.
Já alguns presidentes de outros clubes vieram dizer que houve uma reunião anterior e que toda a gente concordou que os 3 grandes representassem o resto dos clubes. Bem, o problema é que diz muita coisa, né? No nosso futebol, infelizmente, continua a ser assim. Uma coisa é certa, para o António Salvador não ter vindo dizer nada, porque também... Nós, como apaixonados do futebol, vamos dar as boas-vindas ao Nacional e ao Farense, que são dois históricos, principalmente são um histórico da primeira divisão e, como o Bruno disse, belas memórias temos todos nós. Vamos prosseguir no nosso 11 para cada lado. O Ricardo hoje quer trazer um assunto para a mesa. Os novos ricos, já não é, Ricardo? O que é que queres dizer sobre isso? Não é o Milionários Futebol Clube, que esse é da Colômbia, mas parece a Liga dos Milionários. Eu vinha falar um pouco do Newcastle. O Newcastle, ou como diz o nosso professor JJ, o Newcastle, neste momento está a ser verificada uma operação de compra do clube. O clube é detido pelo empresário Mike Ashley, que é também dono da Sports Direct. Adquiriu o clube por volta dos anos 2000 e está agora a vendê-lo, nem 20 anos depois. Isto aqui parece que estamos a falar de mercados, pois isto aqui parece uma mera operação empresarial. Parece que também se esquece um pouco daquilo que é um clube e daquilo que um clube representa, claro. Não é? E pronto, e quem está a pensar, ou quem está a tentar comprar o Newcastle é o senhor Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e neste momento dirigente do Fundo de Investimento Público, que é a entidade que está a realizar esta compra. A compra vai ser partida também com empresários britânicos, ou seja, o fundo irá comprar 80% do clube, os restantes 20% são partidos com esses empresários. O assunto é este, não é? A dúvida que fica aqui no ar é, e quem é que ficou a ganhar no meio disto tudo? Pois, eu até diria mais, Ricardo, e quem é que fica a perder no meio disto tudo, não é? Mas porquê é que estes investidores, deixa-me meter os outros ao barulho, Bruno, porquê é que estes investidores, eles decidem investir assim nos clubes de futebol? Tipo, o Newcastle é um clube que nos últimos anos não está com uma posição muito forte na Premier League, não é? Ainda há cerca de 3 anos eles desceram de divisão. Tem tido subidas e descidas, exatamente. Porquê que achas que há este investimento no futebol hoje em dia? Antes de mais, deixa-me só completar uma informação que o Ricardo estava a dizer. O Newcastle foi adquirido por volta dos anos 2000 por 135 milhões e possivelmente vai ser vendido por um valor de 350 milhões. 300 milhões de libras, 350 milhões de euros, exatamente. Aproximadamente 350 milhões de euros. Estamos a falar em euros. Epá, eu não sei quanto é que ele investiu lá, mas é um lucro brutal. Nós podemos fazer esse exercício rapidamente, porque não é só investimento. Eu estava a falar, desculpa estar a interromper, eu estava a falar que o Mike Ashley é o dono do Newcastle, mas também é o dono da Sports Direct. E não sei até que ponto é que vocês têm esta noção, mas a Sport Direct é um grande distribuidor de produtos desportivos, e não só, e neste momento utiliza o Newcastle quase como plataforma de marketing. É impressionante. Isto é preciso lá dinheiro e teve retorno, isto eu não tenho dúvidas nenhumas. Tu olhas para o estádio do Newcastle e ele está cheio de publicidade fixa da Sports Direct. Regadinho. Até sabes o que é? Força, Não. Força, continua. Peço desculpa. Eu acho que, respondendo àquilo que o Heller perguntou diretamente, eu acho que há 3 pontos que ligam a isto. O porquê destes multimilionários estarem agora a investir no futebol. Ponto 1, vaidade. Essencialmente vaidade. Ponto 2, publicidade para outros negócios. Aquilo que o Ricardo estava a dizer. No caso, estamos a falar dos árabes, não diretamente como a Sports Direct, mas outro tipo de negócios. E terceiro ponto, para mim, que é o mais perigoso, que é o branqueamento de capitais. Sim, é verdade. Não vou entrar muito por aí, mas que existe, ou que se fala que existe muito no futebol inglês, branqueamento de capitais, é o que se fala, e eu vou
respeitar isso. Para mim, são estes pontos, 3 pontos fundamentais, o porquê de eles estarem a investir tanto no futebol. Além disso, também, como o Ricardo estava a dizer, muitos veem hoje em dia um clube de futebol como um negócio. Algo para gerar lucro. Então, adquirem o clube, modernizam, fazem publicidade com ele e, no fundo, ainda o vendem para ganhar dinheiro com isso. Parece o setor imobiliário da parte... É isso. Eu não sei se... Compra, faz a remodelação e vende, siga. É isso mesmo. Eu não sei se me ias perguntar isto ou não, mas eu queria-me já adiantar. Se me perguntares se eu, tu conheces-me bem, se eu admitia isso em Portugal, eu já te respondia a isso. Sim. Ou seja, antigamente, eu diria-te já que não. Uhum. Hoje em dia, eu admito que sim, mas com condições. Eu vou dizer porquê. A partir do momento em que um desses multimilionários comprem o capital social ou a percentagem acima de 50% e passam a comandar o clube, eu tenho muito medo que possa acontecer no clube. Podes-me dizer, estás a ser pragmático, estás a ser antiquado, admito que sim, mas é a minha maneira romântica de ver o futebol. Sim, claramente. Se eles quiserem investir, eu admitia em Portugal eles investirem até o limite dos 49% da SAD. Mas eu neste momento ainda não consigo admitir isso porque eu tenho muito medo daquilo que poderá vir a acontecer. E rapidamente, eu queria te falar, no caso do Beira-Mar, eu sei que já se passou um bocadinho a história. Mas no caso do Beira-Mar, foi comprado por um iraniano que prometia que o Beira-Mar ia ser o quarto grande em Portugal e ia lutar pelo título ao fim de não sei quantos anos. O Beira-Mar caiu na Distrital. O iraniano não pôs ou melhor, pôs um bocadinho ao início, depois não pagou as dívidas do Beira-Mar, não investiu no Beira-Mar. O Beira-Mar, futebol SAD, teve que desistir, teve que desaparecer, ser liquidada. E o Beira-Mar, futebol, que nós conhecemos o clube, teve que... Agora a renascer o Beira-Mar. Mas também o Beira-Mar, com todo o respeito pelo Beira-Mar, o Beira-Mar não é o Newcastle, nem o Beira-Mar jogava na Premier League, não é? Não, mas eu estou a falar de portugueses. Eu sei. Ainda avançando um pouco mais no assunto, tu referiste uma coisa muito interessante e eu pego nela e vou lançar aqui para o Marquinho, que eu também sei o que é que o Marquinho pensa sobre isto. O Bruno referiu o branqueamento de dinheiro. E isso é um fator extra-futebol, não é? Porque a nós o que é que nos interessa? É ver os jogadores a levantar troféus, é ver os clubes a crescer para estarem mais perto de levantar troféus. O que é que tu achas que são estes fatores extra-futebol? Porquê é que é tão aliciante estes senhores do dinheiro virem investir este dinheiro todo num clube? Eu tenho muita dificuldade em perceber isso, sabes? Eu acho que quando alguém vai para comprar um clube, não é? E principalmente estas pessoas, árabes, sheiks, que não têm uma ligação direta de amor ao clube, que não são propriamente apaixonados, não se identificam diretamente com aquele clube, não é? Nem sequer é do seu país. Acredito que tenham visto nas televisões e tenham crescido a ver aqueles clubes a jogar, mas não é propriamente aquele sentimento que nós sentimos aqui, por exemplo, a ver as nossas equipas a jogar em Portugal, não é? Aquele sentimento irracional que nós até muitas vezes diríamos que se tivéssemos dinheiro investíamos naquele clube e gostávamos de fazer parte. Se isso eram milhões. Certíssimo, percebes? São pessoas que estão ao lado, portanto eu acredito que consigam ver muito mais a parte do negócio da coisa. E eu tenho dos casos que têm acontecido, eu tenho visto assim à primeira vista, por alto, dificuldade em ver o retorno financeiro que eles têm tido dos investimentos que fizeram. Eu estive a ver, por exemplo, do Paris Saint-Germain, que eles, portanto, fizeram a aquisição do Paris Saint-Germain. E eu estive a ver por alto, só comparar em termos de compras e de vendas, desde 2014 até esta época, em 2020. Coincidente ou não, em 2019, 2020 é o único ano em que eles têm com um saldo positivo, ou seja, têm um valor superior nas vendas do que às compras, estão com um saldo de 10 milhões, 11 milhões positivos. Mas, no entanto, pinta o fair play financeiro? Poderá ser, porque no conjunto dos 6 anos, de 2014 até agora,
Eles estão com um saldo negativo de 457 milhões. Coisa pouca. Trocos, não é? Isto retirando a parte em que eles tiveram o investimento para adquirir o clube, não é? E depois este investimento brutal na aquisição de jogadores. E isto para ter depois um retorno muito bem. O Paris Saint-Germain passou a dominar o campeonato francês. Sem dúvida. Mas ainda esta aquisição é mais difícil de perceber, porque, por exemplo, a do Newcastle. A Liga Inglesa é um campeonato bastante competitivo. Neste momento, a primeira, digamos assim, a Liga do topo, não é? Acho gera bastante. A Liga Inglesa gera muito dinheiro, muita publicidade. A Liga Francesa nem sequer tem este visionamento, nem gera este número de receita. O Benfica. Eu acho que é exatamente esse o motivo de os levar a comprar o Newcastle e se calhar não comprar o Beira-Mar. Percebes? O caso do Newcastle é muito específico. O caso do Newcastle, estás a falar de um clube histórico, é um clube histórico da Premier League, é um clube com grandeza suficiente em termos de adeptos para, entre aspas, não parecer mal, porque o estádio vai estar sempre cheio. A equipa em si não é má, é muito interessante a equipa deles. Portanto, eu acho que o investimento no Newcastle acaba por se justificar agora. Estes movimentos envolvem outras coisas, eu acho. Deixa-me só queria terminar aqui uma coisa. Porque assim, tu, Ricardo, e tu, Bruno, que são economia e de gestão, não é? Uma pessoa geralmente quando entra no negócio é para ter rentabilidade e ter retorno financeiro, não é? Penso que a princípio quando eu acredito que estas pessoas quando vêm na aquisição de um clube é para no futuro terem um retorno financeiro. E eu não vejo esta PlayStation ainda não vi um tusto. Certo, mas as horas que tu passas naquilo e o prazer que te dá é diferente. Mas, por exemplo, no Manchester City, eles tiveram todos os anos, fiz a mesma análise dos 6 anos, estiveram sempre com saldo negativo. Eles neste momento, nestes últimos 6 anos, gastaram já contando as vendas, também, que é um bilhão e qualquer coisa, não é? Eles estão com 741,14 milhões. Negativos? Nestes últimos 6 anos. Não, estava a dizer em compras. Em compras ultrapassava o bilhão ou chegava a 2 milhões. Pronto, mas entretanto tiveram vendas. Eles estão com 741,14 milhões negativos. E o investimento que está aqui foi neste momento para terem conseguido ganhar a Liga Inglesa. Eu sei que é uma Liga que tem muito retorno financeiro. Mas eles têm falhado redondamente na conquista, por exemplo, da Liga dos Campeões. Que isso sim seria um projetar do clube para outro patamar. E aquilo que eu vejo é que aqui há um investimento constante de dinheiro, não é? Mas eu acho que isto... eu não vejo aqui alguém conseguir investir a este ritmo. Deixa-me só mesmo terminar o meu pensamento. Eu não vejo alguém conseguir investir a este ritmo num clube e vai ter que chegar a um ponto em que ele vai dizer que chega. E depois o que é que vai acontecer ao clube? Recordo só para finalizar, já falas, só para finalizar, o Portsmouth. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Árabes compraram o Portsmouth. Primeiras épocas de grande investimento, o Portsmouth chega a conseguir a classificação para já não sei se era já a Taça UEFA, penso que já era a Liga Europa, consegue a classificação. E agora neste momento o Portsmouth está a jogar na Liga One e por aí abaixo. Porque depois acabou o investimento. Marco, mas tu estás a olhar para os casos de sucesso e também há muitos casos de sucesso nesse tipo de investimento, não é? Também há muitos. Tens o Liverpool. O Leicester é um caso de sucesso, o Liverpool é um caso de sucesso. Mas pronto, eu também posso dizer que o Salzburgo e o Leipzig são casos de sucesso. Mas qual é a diferença que eles têm? Eu consigo ver no Salzburgo, porque é do caso de sucesso. O Salzburgo, eu fiz exatamente o mesmo exercício para o Salzburgo. O Salzburgo, em 2014, 2015, entre vendas e compras, teve um saldo de 40 milhões de positivos. Percebes? Depois, eles deixa-me só aqui, porque depois falhou-me aqui fazer a conta, mas eu levo já aqui a calculadora. Eu quero introduzir outra coisa. Ricardo, o que é que tu achas que isto tem de impacto no futebol em termos de mística, em termos de competitividade?
Porque é certo que uma injeção de dinheiro, de capital no Newcastle vai aumentar a competitividade, principalmente no topo da tabela. Não é? Sem dúvida. Eu também tenho, agora que o Marco estava aqui a falar de Salzburgo, eu também tenho aqui outra ideia em relação a este tema dos clubes dos milionários. Porque acho que há aqui, ou podemos identificar aqui dois tipos de situações em termos de investimento. Tens o caso agora do Newcastle, em que aparentemente a estratégia passará por utilizar o clube, ou seja, não é utilizar o clube, dentro do clube investir dinheiro, mas manter tudo entre aspas, tudo o resto igual. Entre aspas, porquê? Porque claro que eles vão querer melhorar as condições do estádio, as condições dos campos de treino e tudo mais. Mas vão tentar apenas injetar dinheiro nos clubes. Mas depois tens outros modelos de negócio em que não é bem isso que fazem. Temos o caso da Red Bull e o Salzburgo, que agora estávamos a falar. Explica-me o Bruno, que tinha essa memória, que o Casino Salzburgo era a equipa origem do Red Bull Salzburgo. Eu fiz um exercício muito simples. Eu fui ver como é que era o equipamento por curiosidade. Fui ver o equipamento do Casino de Salzburgo. Portanto, equipamento branco, traços roxos, ou equipamento roxo, traços brancos, listas com outras cores mais gritantes. O que é que temos agora? Vermelho e branco. Porquê? São as cores da Red Bull, são as cores que eles querem utilizar. E no meio disto, não se percebe bem onde é que fica a cultura do clube. Onde é que ficou o casino, não é? Exatamente, nós também já estávamos a falar. Eu tive esta discussão com os amigos meus há relativamente pouco tempo, muito acesa. Isto aqui deu pano para mangas. E a história é um pouco esta. Para apaixonados, que se calhar é ou malta que adora os romances, que se calhar é mais o caso de nós os quatro. O que é o clube? O clube representa uma província, representa uma região, por aí fora. Claro que o Porto e o Boa Vista vão os dois representar o Porto. Não é? Não tenho dúvidas disso. Mas o Porto é azul e branco e o Boa Vista é xadrez preto e branco, ok? O caso do Salzburgo não é isso que eles fazem. Eles acabam por pegar num clube com muita ou pouca expressão, ok? E vêm no clube, sem dúvida, aquilo é super rentável, o modelo de negócio é interessante, é atrativo até para os jogadores e para os treinadores, tudo top. Mas no meio disto, perde-se um pouco esse tal romantismo que estávamos a falar. Outro bom exemplo, ainda na linha do Salzburgo, da Red Bull, o caso do Leipzig. O que é o Leipzig? O Leipzig era uma equipa de quinta divisão ou quarta divisão, não escrevia nada, não riscava nadinha. É comprado pela Red Bull e em 6 ou 7 anos cresce ali para a frente e vai para o primeiro lugar. E agora digam-me, os adeptos que iam ver os jogos na quinta divisão, onde eles estavam, acham que são os mesmos adeptos que agora vão ver os jogos e que enchem o estádio de Leipzig? Tem 30 mil ou 40 mil pessoas? Ricardo, lá está. Mas o problema, a minha dúvida aqui é estamos a comprar adeptos das vitórias? É isto? É para isto que estamos a caminhar? Mas repara uma coisa. As redes sociais, se calhar é isso que nos dizem, não é? Mas se calhar toda a gente bate palmas quando o Porto ganha, a malta que é do Porto, ou toda a gente bate palmas quando o Benfica ganha e está tudo bem. Se calhar para isso estamos a caminhar, de facto. O que é que tu achas? O meu coração bate mais por outra parte. Certo. Eu concordo contigo nessa parte. Mas também vamos ver uma coisa. Eles compraram clubes com pequena dimensão, com pequena expressão, em que se calhar já eram clubes por si só que já tinham pouca mística, que não tinham a mesma mística. Eu não estou a ver a Red Bull a chegar à beira do Benfica. Eu vou dar um dado super interessante. Quantos sócios é que se fala que tem o Benfica? Por exemplo? 250 mil. 250 mil? 250 mil. Destes 250 mil, quantos é que achas que são benfiquistas mesmo puros e duros? À partida de 250 mil, não é? Certo. Sim. Sabes quantos sócios tem o Leipzig? Quantos? 17. Sabes quem é que são os 17 sócios? Tem 17 sócios só. São todos corporates, ok? Da Red Bull. Porquê? Os gajos na Liga Alemã não podem ter mais de 49% da equipa. Então o que é que eles fizeram? Compraram 49% da sociedade, alteraram as cotas para 1.000 euros anuais e as únicas pessoas que neste momento conseguem aceder ao clube ou são as que pagam 1.000 euros as que eles deixam, aparentemente, não é? Porque aquilo neste momento é só malta que trabalha na Red Bull. Isto aqui não é estranho. Isto aqui não é já passar
Sim, sim, Deixa de ser o concordo. futebol das Concordo. equipas, das Concordo. regiões, para passar a ser o futebol das empresas. Bruno, mas Ah, no isto entanto, é preocupante. Bruno, mas no entanto, quem é que nós vemos na Liga dos Campeões? Nós os adeptos, nós olhamos para os jogadores do Leipzig, que tem uma equipa muito boa, bem organizada e que está a fazer boas competições europeias. Temos o Salzburgo também, que uma equipa Fez uma boa austríaca, fase de grupos. Fez uma boa fase de grupos. novamente a aparecer. Veio de lá um excelente ponta de lança de futuro, o Haaland, que está agora no Dortmund. Nós, os adeptos de futebol, olhamos para isso, não é, Bruno? Opa, é verdade. Eu também concordo com isso. Mas também, opa, eu vejo muito o futebol para a parte romântica. E eu sei que estás-te a rir, opa, mas eu concordo 100% com o Ricardo, meu. Eu acho que isto é desvirtuar a paixão de futebol. Eu acho que isto acaba por matar um pouco o futebol. Pá, eu não concordo muito com isto, sinceramente. Haver clubes e empresa, acho que não faz grande sentido e vai acabar um fosso maior depois entre os ricos e os pobres. Na minha opinião, vai aparecer mais. Isto o que a Red Bull está a fazer, provavelmente vai aparecer mais. Daqui a pouco vai ser a Michelin ou a Pirelli Sim. a comprar um clube qualquer e a transformar. O que é o futebol vai ser comandado provavelmente daqui por 20 anos. O Real Madrid e Barcelona, etc., vão andar lá. Mas clubes como o Benfica, como o Porto, como o Celtic, como o Ajax, esses clubes vão cair cada vez mais. Vai-se criar um fosso, vai haver os ricos, como o Real Madrid e Barcelona, etc., e vai haver os novos ricos que vão aparecer como os Red Bulls da vida, os Pirelli da vida, o Michelin da vida. Deixa-me só aqui acrescentar um dado do Salzburgo que eu acho que é interessante. Portanto, dos meus 6 anos que eu estive a fazer a análise, entre as vendas e compras, o Salzburgo teve um saldo positivo de 245 milhões,5. Marquito, mas a história é esta. Pá, eu acho que não devemos. O futebol é para tomar no final do jogo. Mas repare, isto para mim é um modelo que me faz sentido, não é? Porque o clube gera riqueza, gera ativos, compra jogadores baratos para depois valorizá-los e conseguir vendê-los. Ao contrário de outros clubes, que a única coisa que fazem é investir. E o Salzburgo está a mostrar que está-se a tornar um clube maior, porque nos primeiros anos desenvolveu as suas academias, desenvolveu a sua direção, a sua estrutura, procurou equipas de olheiros, de scouting, investiu nisso, percebes? Para conseguir contratar jogadores como o Sadio Mané, que depois vendeu para o Southampton, como agora com o Haaland, como o Keita. São jogadores que têm estado a despontar. Eu ainda me estás a dizer, em que eles engolir a história do Vitória de Setúbal é comprado pela Microsoft e começa a vestir xadrez azul e branco. Mas aqui o Salzburgo não faz se tornar num clube rico é simplesmente graças ao seu trabalho de scouting, em que depois conseguiu vender e gerar riqueza. Só mesmo para que eu queria só que depois vocês ficassem a pensar neste ponto, que eu acho que é interessante. Eu fiz a mesma análise para os 3 grandes. O Porto, começando pelo Porto, o Porto nos últimos 5 anos tem um saldo positivo de 221,11 milhões. O Benfica tem um saldo positivo de 540,95 e o Sporting tem um saldo positivo de 208,27. Que não são resultados tão longe, o do Porto e do Sporting, não são assim tão longe do Salzburgo. E, no entanto, aquilo que nós vemos é o departamento de scouting do Salzburgo a trabalhar muito, mas muito melhor do que o scouting do Porto e do Sporting. Em que as contratações que o Salzburgo tem conseguido fazer neste momento o ritmo de crescimento que tu vês no Salzburgo, não vês neste momento nem no Porto, nem no Sporting, porque são equipas que estão exatamente a entrar num período descendente, apesar de nas suas transferências os saldos entre vendas e compras estar bastante positivo. Marco, e é interessante uma observação, e para nós terminarmos este assunto, que é... Vou fazer uma pequena observação, que é o Salzburgo, nós vemos os jogos, tem estádios cheios, há pessoas que se identificam com o clube. O Leipzig
tem estádios cheios, há pessoas que se identificam com o clube. A Juventus, por exemplo, estava-me a lembrar agora, a Juventus é um clube que não é uma empresa e que entretanto já mudou de símbolo e o equipamento já não é o mesmo que a gente está habituado a ver. E outra coisa que é interessante, o futebol deveria ter sido controlado desde o momento que se fez as SADs, não é? Desde o momento que se fez a SAD, porque a SAD em si, por si só, já é um passo para a empresa. Porque a aquisição destes clubes também depois aumenta, inflaciona completamente o vai melhorar a competitividade. E olhamos um pouco para a MLS, olhamos um pouco para a NBA, que é mais ou menos nesse tipo de roupagem que eles funcionam. Mas nós, como apaixonados de futebol, o conselho que eu deixo a nós e a todos aqui no 11 é continuem a olhar para os jogadores ao levantar o caneco, é que as lavanderias dos clubes de futebol, elas lavam bem a roupa. Prosseguindo nos nossos assuntos, o Marco trouxe-nos um assunto de outro planeta, não é? Como muita gente diz. O assunto entre os dois extraterrestres do futebol, o grande Leo Messi e o Cristiano Ronaldo. Então. Se calhar aqui, já agora gostava de ouvir a vossa opinião. Quem é que acham que é melhor? Messi ou Ronaldo? Ou querem entrar? Eu, como moderador, vou dizer que é muito injusto dizer que um é melhor e dizer que o outro é menos bom. Não estou a ser hipócrita com isto, é mesmo a minha opinião. Pronto, então partilhamos a mesma opinião. Pronto. Agora aqui a questão é, se tu me perguntares quem é que tu gostas mais de ver, não, que eu já sei mais ou menos a tua opinião e a opinião do Bruno, portanto, era só mesmo, foi uma boa alavancagem para eu começar a falar. O que é que acontece? Concordo plenamente, é completamente injusto estar a falar se um é melhor que o outro. É praticamente impossível, porque nós neste momento, com as bolas que o Messi e o Ronaldo têm, não é? Que são recordes, portanto, poderias dizer que então são os dois melhores jogadores da história, e no entanto não tens opiniões de pessoas que ainda hoje continuam a achar que o Maradona foi o melhor jogador que já existiu, assim como tens várias pessoas a dizer que o Pelé foi o melhor jogador que já existiu, e apesar de não terem os mesmos números que o Messi e o Ronaldo, nem terem as mesmas conquistas, é completamente... O pai do Bruno é melhor que o Eusébio. O futebol é diferente. Eu ia dizer essa. O futebol é diferente, até porque provavelmente o Pelé, Maradona ou o Eusébio não tiveram as máquinas que o Messi e o Ronaldo tiveram por trás. Principalmente o Ronaldo neste caso no Real Madrid, porque acho que no Manchester não tanto, e o Messi no Barcelona, em que as contratações e os plantéis que foram gerados são de valores astronómicos e de jogadores de qualidade incrível e que potenciaram também muito os números que eles têm. Aqui, para dizer que, sinceramente, se me perguntarem quem é que se me derem um jogo do Messi para ver no Barcelona, ou se me derem um jogo do Ronaldo para ver mesmo quando estava no Real Madrid, eu se calhar consigo achar mais atrativo a maneira do Messi jogar. Gosto muito de finta curta, gosto muito daquela capacidade de estar na cabine telefónica, conseguir fazer o passe a rasgar. Gosto, se calhar, consigo gostar mais. Desculpa lá, temos uma bola a bater aí no chão, não temos? Aí, peço desculpa. Estava. Começam a falar do Messi. E consigo gostar mais dessa área, talvez porque sempre gostei muito dos jogadores também, não só que tivessem uma capacidade de desequilibrar num para um, apesar do Ronaldo claramente tem, só que é de uma maneira diferente. Sim. De uma maneira diferente. Mas os meus jogadores favoritos sempre foi Pablo Aimar, Deco, e depois aparece aqui o Messi e o Ronaldo. E o Messi nesta finta curta consigo gostar mais do estilo, apesar de claramente, se me perguntaste quem é o melhor, eu não consigo dizer. Por exemplo, o Ronaldo é um jogador mais completo, na minha opinião, do que o Messi, porque basta só o facto do jogo aéreo do Ronaldo, devido à estatura dele e devido ao físico que ele tem, é claramente muito superior ao Messi e consegue marcar gols de todas as formas, e o Messi se calhar tem muito mais dificuldade em marcar gols de cabeça. Agora, aqui a questão é que há uma coisa que o Messi também tem em desvantagem relativamente ao Ronaldo, na minha opinião, que é o Ronaldo consegue ser campeão em Inglaterra,
consegue ser campeão no Real Madrid e consegue ser campeão agora na Juventus. O Messi parece que fica um bocadinho refém. E ganhar, Marco, e desculpa-me interromper, ganhar duas competições com a Seleção Nacional de Futebol, não é? Também é importante. E também, já agora, também muito importante, ganhar a Liga dos Campeões no Manchester e ganhar a Liga dos Campeões também no Manchester e no Real Madrid. Portanto, consegue ganhar nesses dois clubes. Portanto, também demonstra aí exatamente aquilo que se calhar o Ronaldo é um jogador muito mais completo que o Messi, porque fica um bocadinho a sensação que o Messi está muito formatado àquela filosofia do Barcelona e ficamos um pouco sem perceber se noutro tipo de futebol, noutro tipo de equipa, se ele conseguia ter este tipo de rendimento. Agora, mas já que tu falas, desculpa te interromper, já que tu falas, porque tu falaste noutro tipo de equipa, o Messi ter. Eu queria te colocar uma pergunta até para vocês. Vocês acham que o Messi e o Ronaldo, se no início das suas carreiras, principalmente o Ronaldo no Manchester United, não podemos esquecer, obviamente, que o lançou foi o Mr. Laszlo Baloni, não é? Em 2002, na época de 2002-2003. Mas achas que se o Guardiola e o Ferguson não tivessem pegado neles logo no início, eles seriam hoje os mesmos jogadores? Eu posso... É para o Marco? É para o Marco? Eu concordo, eu vou dizer, para mim, a sorte do Cristiano Ronaldo foi ter caído nas mãos do Alex Ferguson. Ele caiu no clube correto, com o treinador correto. Ele cresceu muito em termos de futebol, em termos de emocionais até. Estamos a falar que era um miúdo com 18 anos quando saiu de Alvalade para Manchester. E é uma história muito curiosa que, se me permitirem, eu conto rapidamente. O Alex Ferguson disse que na primeira jornada não convocou, já de propósito, para o picar, e percebeu que ele estava de trombas. Na segunda jornada convocou e foi para o banco. E ele entrou 15 ou 10 minutos do fim. E ele olhou, cruzou-se com o Ronaldo, trocou um olhar e percebeu que ainda estava de trombas. À terceira jornada, ele vira-se para ele e disse: vai lá para dentro e mostra-me então. E depois tivemos o Ronaldo que tivemos. E, ou seja, ele caiu nas mãos corretas. O homem percebeu que estava ali um diamante e conseguiu lapidar, conseguiu perceber as características dele, o que dele podia render. Portanto, o Ronaldo, se calhar hoje é o que é, muito devido ao Alex Ferguson. Ele realmente foi o grande impulsionador da carreira dele. Ricardo, no caso do Alex Ferguson, sem dúvida nenhuma, e é interessante que eu estava agora a pensar, porque o Laszlo Baloni é muito importante, porque naquela altura, em 2002, 2003, pegar-se no miúdo das camadas jovens de um clube em Portugal, já hoje, quer dizer, hoje já se vai mudando, mas já é difícil o Laszlo Baloni ter essa coragem para lançar o Ronaldo excelente. Mas indo um pouco agora ao Messi, porque o Messi também tem vamos dizer, uma sorte, que é ter sido treinado pelo Guardiola, mas a grande fábrica... Sim, a grande fábrica... O Rijkaard. A grande fábrica... Sim, mas eu digo o Guardiola, porque o Guardiola tem... Atinge o pico. É aí que começa a atingir o... Sim. É no Guardiola. Mas eu até ia pegar agora na grande fábrica de talentos do La Masia, não é? Que olhou para o Messi lá no outro lado do mundo e disse: está aqui um grande jogador de futebol. Será que se ele tivesse ido para outra escola, será que ele tivesse ficado na Argentina, seria o mesmo Messi? Em relação a isso, eu acho que isso é que é o importante. Eu não diria que é o Pep Guardiola quem é realmente o ponto fulcral da evolução do Messi, ou do Messi consegue chegar. Eu acho que o facto do pequenino conseguir cair no clube que acredita no estilo de futebol que melhor lhe encaixa, sim. É aquilo que acaba por potenciar as qualidades dele. Se falarmos... Há pouco o Marquinhos estava a dizer porque é que gostava muito do Messi. Eu estava a fazer o exercício a pensar, então, mas porque é que eu gosto também muito do Ronaldo? Isto aqui tem a ver com o tipo de movimentos que cada um faz, não é? O Ronaldo é mais aquela potência física, não é? E por aí, eu acho que nem o Ferguson, claro que sim, na parte se calhar emocional,
no controle do jogo, ele é fulcral para o Ronaldo. Mas acho que o Ronaldo nasce ou cresce, pelo menos, e aprende a tal perseverança e a vontade de ser um atleta de alta competição. Okay? Não é futebolista, ele quer vencer como atleta, claramente, senão o gajo com 35 anos não saltava 2 metros e tal. E o Messi eu já vejo de outra forma. O Messi eu acho que o talento que ele tem, eu tenho a certeza que ele trabalha muito, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tenho a certeza que ele trabalha muito, só que o estilo de jogo que ele, em que ele se evidencia, torna-se ainda mais evidente passando pelo Napoli. Ricardo, eu posso fazer-te uma pergunta? Posso só fazer? Então, achas que... Desculpa, só para terminar, ou seja, não é o Pep em si, não é o Rijkaard em si, eu acho que a ideia que o Cruyff traz do futebol total para o Barcelona, isso sim potencia o Messi. Mas olha, diz-me uma coisa então, achas que o Ronaldo, então, aos 35 anos, ele estar nesta forma, então é o fruto de muito trabalho, não é? De ser um exemplo a nível de trabalho, certo? Acho que sim. Certo? Não digo que o Messi não trabalhe também, mas provavelmente o Ronaldo, para conseguir ter aquele potencial físico, trabalha mais. It's a trap, não é? A questão é que... Eu acho que não é isso. Eu acho que os dois trabalham muito e acho que os dois chegaram onde chegaram porque treinaram muito. Mas simplesmente as potencialidades de um representa se calhar mais esse mesmo trabalho físico e outro se calhar representa mais o controle da bola. Mas isso acho que o Ronaldo percebeu bem o que é que podia ser muito, muito melhor que o Messi. Eu vou abrir o jogo, meu. Eu acho que o Ronaldo é fenomenal porque o gajo é um crânio, meu. Exatamente. O que me impressiona mais nele não é só saltar 2 metros ou 50 metros, nada. Não é ele fazer um pico quase de um velocista de 100 metros. É a inteligência dele, meu. Porque a inteligência dele não se vê só na inteligência emocional, não se vê só na inteligência desportiva o que é que eu quero dizer com a inteligência desportiva? Ele no jogo saber onde é que tem que estar, onde é que deve chegar, quando é que deve arrancar, quando é que deve fintar, quando é que deve rematar. Eu acho que isso aí é que é o ponto dele. O gajo é inteligente, meu. O gajo percebe, ok, eu para chegar a determinado nível tenho que fazer determinada coisa. E faço. Estás a ver? Isso é inteligência. Deixa-me colocar uma pergunta. Eu vou colocar ao Bruno. Bruno, a questão é, nós estamos a falar de jogadores que, a nível de características, são diferentes. Ponto. E não achas que este argumento de que o Ronaldo trabalha mais e o Messi se calhar não trabalha tanto, é um bocadinho um argumento, como é que eu ia dizer, que não faz sentido nenhum? Porque estamos a falar de dois jogadores diferentes. Dois profissionais. E usam esse argumento, alguém inventou esse argumento para definir ainda mais a separação entre eles dois. Porque é quase como tu comparares o Luís Figo, dizer o Figo era na altura um grande jogador de futebol e o Ronaldo fenómeno. São dois jogadores diferentes, dois grandes jogadores. Tu não achas que isso é um argumento? Eu concordo perfeitamente contigo. Eu acho que alguém que eu realmente esse argumento, acho que são dois trabalhadores natos, o que são diferentes. A própria fisionomia deles é diferente. O Ronaldo é um jogador com outra estatura, com outro corpo. O Messi é diferente, são jogadores totalmente diferentes. Agora, não invalida que os dois sejam trabalhadores natos. Isso eu concordo com o Ricardo. Para mim também são. O que é? O futebol deles é tão diferente que leva a crer, ou leva a parecer, que o Ronaldo é um jogador mais de trabalho e o Messi é um jogador mais de talento. Uhum. Ricardo, estás a dar na cabeça? É o que vai entender. Eu estou a concordar contigo, exatamente. Isso não faz sentido nenhum. É assim, da mesma forma que eu estava a dizer que o Ronaldo é inteligente, não tenho dúvidas nenhumas que o Messi também é um crânio, caramba. Ninguém faz um passo, ninguém adivinha que o Suárez vai aparecer na frente, não é? É o que eu vejo. O gajo claramente é superior. Deixa-me introduzir outro ponto interessante e vou lançar ali para o Marquinhos. Eu poderia dizer assim, o Messi trabalhou muito mais do que o Ronaldo. Porquê? Porque o Messi, se vocês não sabem, ficam a saber, e quem anda atento ao futebol, o Messi é vítima de Asperger, não é? Uma das razões para ele vir para o Barcelona, a mãe dele disse que se o Barcelona pagasse uma operação que o Messi precisava para o corpo dele poder crescer, que ele viria para o Barcelona. Porque ele sofria também de nanismo. Não sei se vocês sabem disso.
Será? Eu não podia dizer, o Messi trabalhou muito mais com o Ronaldo, porque o Messi teve um problema de saúde que o obrigou a isso, a trabalhar muito mais com o Ronaldo. Não sei até que ponto o síndrome de Asperger é um Marquinhos, síndrome de Asperger e nanismo. certo. Eu acho que o Asperger, isso não é mais sei até que social. ponto é que é. Uma questão Não social. tenho a certeza se isso está comprovado, nem quem é que afirmou isso com 100% de certezas. Mas que ele aparenta ter os comportamentos de alguém que sofre levemente de síndrome de Asperger, parece que sim. O nanismo, sim, o nanismo está comprovado. O nanismo, isso é a história que se isso. conta. Que é isso É que o leva ao Barcelona, exatamente. Sem Mas, por dúvida. exemplo, mas, E por é isso que exemplo, esta questão daqui do síndrome de Asperger também pode significar em grande parte o porquê de o Messi muitas vezes ser uma pessoa diferente daquela na Argentina daquilo que é no Barcelona. Porque no Barcelona tem aquele grupo, tem aquele núcleo de pessoas com que convive diariamente e já conseguiu deitar essas barreiras abaixo e consegue ter Fazer o coping para gerir essa emoção. Quando passa para a seleção argentina, são pessoas que ele vê de tempos a tempos e que se calhar não consegue criar uma relação e então sente-se um bocado à parte. Marco, mas a minha questão não era esta. A questão é o Cristiano Ronaldo trabalhou bastante para ser o atleta que é. O Leo Messi, no início da sua carreira, vamos dizer assim, da sua infância, pré-adolescente, sofre de nanismo. Ele teve que trabalhar muito o corpo para poder chegar ao patamar que chegou hoje. Repare, uma coisa que lhe permite ter aquela finta curta e ter aquela capacidade de movimentos é a baixa estatura dele. Também. Sim, ajuda, claramente. Facto, sim. Não é? Pois, isso também acaba por ajudar. Agora, claro que ele deve ter tido muita dificuldade nesse aspecto, até porque muitos clubes, enquanto o Barcelona aceitar um jogador com essas condições. Não é aceitar, é querer. Exatamente. É sinal de que a qualidade que ele tinha era impressionante. Era impressionante e que faltava. Mas eu queria colocar-lhes uma pergunta agora para o Bruno, que o Bruno conhece esses anos 90, inícios 2000, com a palma da mão dele, com as ruas reitinto. Bruno, tu achas que porquê que o Ronaldo e o Messi conseguiram nestes anos, nestes 10 anos, são 10 anos que eles estão no ativo, ao mais alto nível, é que tu no passado, anos 90, inícios de 2000, tinhas Kaká, Zidane, Ronaldo Fenómeno, Luís Figo, não podemos esquecer do nosso Luís Figo, a ganhar bolas de ouro, mas nenhum deles conseguia 5 bolas de ouro, 6 bolas de ouro. Tu achas que a competitividade era maior ou eles não estavam ao nível do Ronaldo e do Messi hoje em dia? Olha, é uma pergunta muito interessante e eu vou dar a minha teoria para isto. Só existe este grande Ronaldo, este grande Messi, porque existe um versus o outro. Ou seja, atualmente existem dois fenómenos e esses dois fenómenos picam-se e ajudam-se a crescer mutuamente. Na altura, não estou a dizer que não existia este tipo de fenómenos. O que era, por exemplo, num ano em que o Figo estivesse bem, o Zidane não estava tão bem. Ou num ano em que o Zidane estivesse bem, o Ronaldo Fenómeno não estava tão bem. Ou seja, não havia esta linha constante de dois craques, de dois fenómenos, de forma constante a acompanharem-se e a picarem-se, como existe atualmente. Na minha opinião, naquela altura havia bons jogadores, não existia essa regularidade de jogadores de craveira que existe com o Messi e o Ronaldo, e foi isso que os ajudou, no fundo, a crescer e a ser diferentes do que eram os jogadores que nós conhecemos nos anos 90 e 2000, como o Ronaldo, os Zidanes, Ronaldos Fenómenos, Rivaldos, e Ronaldinho, e Kakás, e por aí fora. É complicado mencionar nomes, porque eles são tantos, e é engraçado isso que tu pegaste, e eu até quero pegar, já avançando para outra subtema, né? Existia na mesma, existia o Figo, existia o Zidane. Será que o problema era a falta da máquina de propaganda que o Ronaldo e o Messi têm? Este conflito de titãs, que um faz crescer o outro, um é melhor que o outro, também ajudou a propaganda
os ajudasse, desculpem lá o termo, os ajudasse a eles serem tantas vezes os melhores jogadores do mundo? O que é que achas disso, Ricardo? Opa, eu acho muita piada. Segundo lugar, acho que há aqui duas questões importantes. Também por trás deste tema do Messi e do Ronaldo. Isto até, não sei até que ponto vocês concordam, mas a internet passou a existir, a sério. Começou a ser algo largamente disseminado. Qualquer pessoa já tinha internet. Com a internet mais rápida foi ainda a globalização. Com a globalização temos notado que polarizações alimentam bem a sociedade. Então o que é que... isto aqui é a leitura que eu faço. Porque nós também já falamos disto, mas existe o Messi, existe o Ronaldo, só que existia claramente Chaves para ganhar bolas de ouro, existia claramente Iniestas para ganhar bolas de ouro, e podemos continuar. A questão é, a mim parece-me que essa tal máquina de propaganda, para ela seria sempre mais interessante continuar a alimentar a rivalidade de Messi e Ronaldo e continuar a vender essa ideia pelo mundo fora, do que deixar que aparecesse outro. Que se calhar no ano a seguir já ia ser outra vez colocado para o lado. Okay? Aquilo foi quase, não diria que fosse colocar os ovos todos na mesma cesta, mas foi tentar ao máximo rentabilizar este fenómeno. E isso ajudou muito. Eu acho que já fizemos este exercício de ver as votações das bolas de ouro e dos FIFA Awards e afins. Quem é que alimenta muitas vezes estas votações de Messi e Ronaldo? Se calhar tu vês seleções e jornalistas de países mais tradicionais no futebol a ter votações mais direcionadas, mais em linha com aquilo que aconteceu durante o ano, só que depois tens votações daqueles países que não lembram a ninguém, com todo o respeito, claro, mas que se sentem desfazer, mas que se calhar não têm tanta expressão em termos futebolísticos e que votam, sei lá, Messi num ano em que ele não fica tipo em segundo em tudo. E vês claramente, se calhar, o Iniesta merecia mais, porque vai com a seleção espanhola ganhar o europeu e o mundial e fazem. Em 2010 falou-se muito nisso. Exatamente. E tu quando olhas para a votação de 2010, tu vês exatamente isso. A máquina de propaganda dos dois colossos, também merecia, meu. Eu acho estes prémios individuais até chegar a algum ponto que é injusto. Não pode haver dois melhores jogadores do mundo. Há um, não é? E essa máquina de propaganda tem alimentado isso. E é nessas votações também vês isso. Marco, avançando um pouco, e só para ti esta pergunta, já que foste tu que trouxeste o assunto do Ronaldo e Messi, e para o futuro, quem é que tu vês o homem que vai segurar no centro do melhor jogador do mundo? Eu sinceramente, aquele que mais salta a atenção e que eu acho que tem condições, é assim, igual ao Messi e ao Ronaldo, não, sinceramente, neste momento não vejo para já assim ninguém, mas alguém que tem dado muito nas vistas e por bons motivos, eu acho que é o Mbappé. Ele aparece com 18 anos no Mónaco e agora está no Paris Saint-Germain e tem já números fantásticos. É certo que é na Liga Francesa, é certo que é num campeonato em que o Paris Saint-Germain tem dominado, mas a verdade é que ele aos 21 anos já começa a ter um registro muito interessante de golos. Já é campeão do mundo pela França, é titular. E com muita influência na seleção francesa. E ele acaba por conseguir quase ter mais influência no Paris Saint-Germain do que o Neymar. Infelizmente, não é? O Neymar, infelizmente, por causa dos seus comportamentos, se calhar é um bocado injusto dizer os comportamentos, mas pelo menos algumas coisas que acontecem que nós, não tendo a informação toda, não percebemos, não é? Alturas do ano em que parece que acontecem lesões e parece que é sempre na mesma altura. O Neymar esquece-se de um pormenor, que principalmente o Messi e o Ronaldo conhecem bem esse pormenor. É que tu não és só jogador de futebol no relevado, durante os 90 minutos. Tu és jogador de futebol
eu diria 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E mesmo quando está de férias, é o segredo do Ronaldo e do Messi. Agora, o Mbappé claramente poderá estar bem lançado para ser um futuro bolador do nosso futebol. Avançando no nosso tudo, parece-me ser uma pessoa que parece-me estar psicologicamente equilibrado. Sim. Parece-me ser alguém equilibrado nesse fator. Sabe bem que é jogador de futebol em todos os momentos. Avançando no nosso 11 para cada lado, o Bruno traz a figura do passado, não é, Bruno? Figura do passado do futebol. Quem é essa figura? Professor Carlos Queiroz, o homem que trouxe a glória ao futebol jovem em Portugal. Se calhar alguns não vão concordar com isso. O Queiroz nasceu em Moçambique, em 53, foi guarda-redes, uma equipa moçambicana, neste caso o Ferroviário de Nampula, apenas durante 6 épocas, portanto, como jogador nunca foi nada de especial. Em 75, vem para Portugal, finalmente, vem estudar, vem tirar a sua formação. Depois, em 81, entra finalmente nas camadas jovens do clube, como treinador dos infantis do Olivais, passando posteriormente pelas camadas jovens do Belenenses e chegando adjunto no Estoril Praia. Mais tarde, chega à Federação, convidado pelo José Augusto, o magriço de 66, que o convida a tomar conta do futebol jovem, juntamente com o professor Nel Bingada, que muita gente também já conhece, um homem que conhecia futebol português. E só para vos enquadrar aqui rapidamente no que era o futebol português, quando Queiroz chega à Federação em 84, Portugal chega ao Campeonato da Europa de 84 e faz um brilharete com a meia-final, mas depois o futebol português entrou quase em guerra, porque tivemos em 86 o famoso caso Saltilho, que tirou muitos jogadores da seleção nacional. Falhámos o apuramento de 88, falhámos o apuramento da Itália 90, portanto a Federação estava em guerra aberta, não se conseguia encontrar. E é um caso muito curioso para vocês também perceberem o que era o futebol na seleção antes de Queiroz, em que na meia-final contra a França, nós a 6 minutos do fim ganhávamos 2-1 à França, antes do Platini nos ter desfeito, não é? Sim. E há um relatador que diz: agora já podemos perder porque já mostramos ao mundo do que somos capazes. Isto era a mentalidade do que existia nas seleções. Nós não íamos para ganhar uma competição. Nós íamos para mostrar ao mundo que éramos capazes. E o Queiroz, quando chega à Federação, tenta mudar essa mentalidade nas seleções. Então, o que é que ele começa? Ele é uma pessoa muito estudiosa e traz muita pesquisa e investigação sobre métodos utilizados no estrangeiro por clubes e seleções. Ele começa por alterar todo o planeamento e a forma de estar das seleções, todo o treino em si, a abordagem aos jogos. Ele abordava os jogos como se a equipa fosse campeã do mundo. Ou seja, a mentalidade, a formatação para jogadores campeões do mundo começa muito na forma como ele passa a mensagem. E em 88 começa realmente isto a dar frutos, não é? Portanto, temos a seleção sub-19 que chega à final do europeu e perde, mas chega à final. E também os sub-16 que acabam por ser campeões da Europa. Inclusive, em 89, temos realmente o primeiro grande salto do futebol português em termos de futebol jovem, com Portugal a conseguir levantar o caneco em Riad. Portanto, aqueles miúdos que o Queiroz começou a trabalhar já desde 84 que chegou à Federação. Ele começou a caminhar no sub-16, a trazer ali uma corrente contínua consigo. E é engraçado porque ele tem já em 89, e antes de partir para Riad, ele reúne os jogadores em campo e passa 2 frases-chave que mudavam a mentalidade deles. Uma é: pergunta-lhes: será que vocês acreditam que vamos ser campeões do mundo? E diz ele que sentiu como ali risinhos no relvado, como se alguém não acreditasse. Mas ele passou a mensagem. E outra mensagem que ele passou é que ele percebeu que haveria fragilidades, mas ele disse: se estivéssemos melhor preparados que os adversários, teremos com certeza maiores probabilidades de vencer.
ele tentou passar a mensagem de que podíamos vencer. Não estávamos ali para jogar bem, mas que era para ganhar. Bruno, achas que esta é a ideia que o Fernando Santos acabou por trazer outra vez à tona na seleção portuguesa? Um bocadinho. O deixar o passar de jogar bem para ganhar, não é? Passar a mentalidade é temos é que ganhar. Exatamente. Opa, foi um bocadinho que o Queiroz tentou fazer na altura, mas estávamos a falar com miúdos, não é? Ou seja, ele fez, é um bocadinho isso. O Fernando Santos que fez agora foi um bocadinho o que Queiroz fez na altura. O que é o Fernando Santos um trabalho mais difícil, porque o Fernando Santos trabalha com jogadores de nomeada e jogadores já feitos. Mas a verdade é que depois destes 2 mundiais, Portugal depois de chegar a finais de competições europeias, a finais de europeus e mundiais nas camadas jovens, tem sido uma constante. E depois também tem a partir de 96, não é? Temos chegado a todos os europeus, não temos falhado europeus. Em mundiais falhámos o 98, mas depois temos estado sempre também. Marco, é isso que é para mim a pedra-chave do trabalho que Queiroz fez. O Queiroz tem os seus pontos negativos também, que eu já ia falar, mas realmente ele abriu as portas para as seleções começarem a vencer. Porque até lá havia essa mentalidade mesquinha, que nós não jogávamos para ganhar, era para jogar bonito e para mostrar ao mundo que éramos capazes. E então ele trouxe isso diferente. O que é certo é que ele é bicampeão nacional não, Mundial. Ele ganha Real 89, a seguir repete em 91, é bicampeão mundial, só com 2 jogadores de Riad, com o João Vieira Pinto e o Brassard, o guarda-redes. De resto, a equipa é toda nova, mas já trabalhada do Sub-19, que ele já acompanhava também. Portanto, já vinha uma linha de continuidade, Figo, os Peixes, Fernando Couto, Jorge Costa, já vinha uma linha de continuidade. Depois de ser bicampeão mundial, ele é empurrado para a seleção principal. Ele foi contrariado, ele não queria ir para a seleção principal, só que na altura o Arthur Jorge tinha abandonado a seleção principal e o Presidente da Federação... Diz? Nem estou a dizer que o Sapinto deve saber desse assunto do Arthur Jorge. O Sapinto adora. E ele foi empurrado. O Presidente apresentou aos jornalistas como novo selecionador e só depois é que ele disse, olha, agora já és selecionador, eu já te apresentei. Se não queres ser, vai lá e diz que não queres. E ele não teve coragem. Isso aí chega a ser ridículo, porque parece que estamos aqui a caminhar para a profissionalização, não é? Vamos trabalhar bem as camadas jovens, vamos fazer bem as coisas, para a seguir fazer o quê? Não, vamos deitar isto aqui tudo abaixo, vamos já fazer aqui um fim de feira e avançar com o gajo para a seleção nacional. Ele se arrasca. E a crítica que se faz um pouco agora, a crítica não, o comentário que se faz um pouco agora ao trabalho do Fernando Santos é exatamente isso, tínhamos um Gilberto Madail que se questionava, se calhar, ou se dizer isso pelo menos, o seu profissionalismo e o profissionalismo da própria federação, e depois vês, eu também estou a falar de um caso mais atual porque é algo que eu também estou bem mais dentro disso, não é? Até para a minha idade. Mas é super engraçado, parece que a receita é fácil, é trabalhar a profissionalização, trabalhar bem para obter resultados. Mas chega-se a determinada altura que parece que está a correr bem, pronto, agora é tudo estrada. Ricardo, deixa-me dizer uma coisa. Bruno, mas isto que o Ricardo está a dizer é no futuro trazeres aqui ao nosso 11 para cada lado um estudo sobre a falta de profissionalismo do futebol português nos anos 90. Não é? Tens desde um jogador a meter um treinador, desde um senhor chamado Ali Azevedo, passando por um árbitro a fugir de um jogador de futebol em pleno relevado. Tens muitos casos, mas voltando ao Carlos Queiroz... Mas deixa-me só dizer, estás a ver, mas estás a perder a sanística. Deixa-me olha, uma coisa que o Ricardo falou interessante e vai de encontro ao que o Queiroz também depois diz. Ricardo, a federação era muito amadora na altura. Era muito amadora. Mas deviam ser todas, entendes? Ou pelo menos não tinha um nível de profissionalismo que agora se vê, entendes? Por isso é que se calhar é que eu acredito que o Carlos Queiroz consegue resultados nos miúdos. Quando pedem para dar um passo maior que a perna, ele ia falhar. Pronto, eu ia chegar lá. Porque ele
Portugal em 93 não consegue o apuramento para o Mundial dos Estados Unidos em 94. Se calhar já não te lembras desse Mundial, o Ricardo já não se lembra. Andava de gatas para aí. Exato. Mas nós lembramos. E nós não conseguimos o apuramento, perdemos na Itália 1-0 na última jornada. E o Queiroz manda uma laracha para a fogueira para provocar ainda mais a Federação. E ele disse, enquanto não barrerem com a porcaria na Federação, não vamos a lá nenhum. Discutiam-se a comitiva de fato, se ia de fato de treino, se negociavam patrocinar a revelia dos jogadores. E ele achava que a malta que estava na Federação era uma fantochada, que ninguém estava com ele, digamos assim. E ele explode no final do jogo com a Itália. E então demite-se, vai embora, e para onde é que ele vai? Vai para o Sporting. Vai pela primeira vez assumir um clube. E aqui é que eu acho que começam os falhanços dele. E vai chegar àquilo que estavas a dizer. O Queiroz no Sporting. O Queiroz no Sporting tem um excelente plantel. O Sousa Sintra rouba o Paulo Sousa, o Pacheco ao Benfica, vai buscar jogadores já com nome até na Europa. Forma um excelente plantel, não consegue ganhar o campeonato, perde o campeonato quase no famoso 6-3 com o Benfica, em que o João Pinto destrói completamente o Sporting, mas o Queiroz é acusado nesse jogo porque o Queiroz faz uma substituição ridícula, em que ele tira o defesa esquerdo Paulo Torres, ao intervalo estava o Benfica a ganhar 3-2, e põe o Paulo Sousa a defesa esquerdo, e cria um buraco, uma cratera no lado esquerdo da defensiva do Sporting, em que o Benfica na segunda parte, os 3 golos por acaso, nascem daquele lado, e o Queiroz é quase crucificado por causa desse jogo. Ele acaba por ganhar a Taça de Portugal depois ao Marítimo, na final do Jamor, mas fica marcado por esse jogo, sinceramente. Apesar que eu acho que até, no fundo, se formos a ver, o Sporting tinha um excelente plantel na altura para poder ser campeão nacional. Mais tarde, falha no Sporting, sai para... Diz? Bruno, deixa eu colocar-te porque eu faço um bocadinho o papel de quem nos está a ver, não é? Quem está a ver o 11. E vocês sabem todos que muita gente que está a ver o 11 também não gosta, infelizmente, não gosta do Carlos Queiroz por diversos motivos. Deixa-me te colocar uma pergunta. O que é certo é que o Carlos Queiroz, por onde passa, tirando seleções de menos valor, não tem sucesso. Ele passa pelo Real Madrid, não tem sucesso. Passa pela seleção portuguesa, não tem sucesso. Mesmo na segunda vez, passa pelo Sporting, não tem sucesso. Resumindo, ele só tem sucesso no Irão, não é? No Irão, e como adjunto do Manchester United, do Sir Alex Ferguson. E eu, com todo o respeito, arrisco a dizer que até eu, como adjunto ali, era um espetáculo. Achas que o Carlos Queiroz não evoluiu, ou melhor, ele não seguiu a evolução do futebol? Qual é o motivo para o Carlos Queiroz hoje chegar, não ser um profissional reconhecido em Portugal e até mesmo uma lamada? Olha, em primeiro lugar, o Queiroz tem um temperamento muito especial. Ele, já de reparar mesmo quando ele estava a treinar a seleção do Irão contra Portugal, ele parecia assim um pouco ressabiado. Ele tem sempre. Parece alguns fantasmas na cabeça, parece que está toda a gente contra ele. Acho que é um bocadinho isso. Agora, relativamente à primeira questão, eu acho que o Queiroz não é verdadeiramente um treinador de clube. E eu vou explicar isto rapidamente. O Queiroz, falaste bem, o Queiroz esteve no Sporting, falhou. O Queiroz, pronto, esteve no Manchester como adjunto, mas repara, como adjunto do Ferguson. Ou seja, o treinador em campo era o Ferguson. O que ele fazia, o Queiroz, era trabalhar a estrutura que estava à volta do Ferguson. Não era o trabalho técnico, digamos assim, de treinador principal. E ele chega ao Real Madrid. Para vocês terem uma noção, não sei se o Ricardo tem essa noção, porque isto é do início dos anos 2000, Ricardo, és capaz de já ter noção. Vi os vídeos. Ele chega ao Real Madrid em 2003, a substituir o Vicente Del Bosque. E ele com o Real Madrid galado, Figos, o Ronaldo Fenómeno, Zidanes, Beckhams, era um Real Madrid. Beckham não. Beckham sim. O Beckham chega com ele lá. Olha que chega com ele lá. Uma equipa de estrelas, e o gajo dá-se ao luxo de ficar em 4º lugar no campeonato. Isto é verdade. Ele cai com o Mónaco nos quartos de final da Liga dos Campeões.
as últimas 5 jornadas do Campeonato Espanhol são 5 derrotas. Isto é impensável para um clube como o Real Madrid. O que eu quero dizer com isto? Pela conclusão que eu chego... A frente de ataque dele era Raul e Ronaldo Fenómeno. Exatamente. E o Figo, o Zidane... E ainda se deram ao gosto de emprestar o Morientes ao Mónaco. O Morientes custa mal. Ok, o ano 2003-2004. Ok. À final da Champions League. Opa, é assim, a conclusão que eu chego depois disto tudo, o falhanço dele no Sporting, o falhanço dele no Real Madrid, o falhanço dele na seleção portuguesa, é que ele, verdadeiramente, não é um treinador de... Eu vou justificar isto, de clube, e não é um treinador de craques. O que eu quero dizer com isto? Reparem nos falhanços. Real Madrid, seleção, há egos para gerir. E ele não consegue conviver com gerir egos. Ele não consegue ser treinador. Ele, para mim, ele não é verdadeiramente um treinador. Eu, se fosse presidente de um clube, o Queiroz não era um treinador meu. O Queiroz era o homem forte do futebol. Okay. Era o homem que ia gerir todo o futebol. Que ia fazer o planeamento, que ia gerir todo o futebol. Mas não... Rio Tinto, Bruno. Opa, era uma grande alegria se eu pusesse a Rio Tinto na primeira divisão. Deixa-me só defender aqui uma coisa. Deixa-me só defender aqui o Queiroz no Real Madrid. Eu estava aqui a ver o plantel e é certo que ele meio campo para a frente tinha uma equipa fantástica. Mas a nível da defesa, os defesas, pronto, tinha o Roberto Carlos, mas depois tinha Michel Salgado, Raul Bravo, Ivan Helguera, um senhor chamado Oscar Minhambres, que eu lembro-me dele jogar, porque este ano é o ano em que o Porto ganha na Liga dos Campeões, e eles jogaram no grupo contra o Porto. Eu lembro-me do Oscar Minhambres. E defensivamente isto era muito fraco. Marco, só para terminar o assunto do Carlos Queiroz, trazendo um pouco o Bruno muito bem lá com o seu conhecimento do passado, que é um espetáculo, mas trazendo, para finalizar o assunto um pouco com o presente, o Bruno fala de egos, o Bruno fala que ele se calhar não é bom a gerir egos, não é bom a gerir grandes jogadores. Ele toma posse do Irão, que sinceramente, com todo o respeito pelo Irão, não é uma grande seleção com grandes jogadores. O que é que tu achas que ele vai fazer agora com a Colômbia? Sendo que ele tem Rames Rodrigues, Juan Cuadrado, Yerry Mina, tem jogadores como o Luís Dias do Futebol Clube do Porto, o Luís Muriel, grandes jogadores. Achas que é a prova de fogo, a última prova de fogo do Carlos Queiroz? Acho que sim. Acho que é a oportunidade que ele tem neste momento de conseguir fazer um trabalho diferente e mostrar que consegue assumir Colômbia não é uma seleção de primeira linha, mas é uma seleção muito competitiva, com jogadores muito interessantes. Está com uma geração ainda com jogadores bastante interessantes. E é a oportunidade dele de realmente mostrar que consegue, com jogadores que a maioria atuam na Europa, em ligas de topo, em grandes equipas, não são aqueles jogadores que são propriamente o jogador de destaque no seu clube, mas são jogadores jovens, são titulares, muitos deles, e que realmente já têm algum estatuto e que ele realmente necessita de conseguir gerir isto. Para já ficou, na minha opinião, um bocadinho aquém na Copa América, em que realmente parecia prometer pela maneira como começaram a Copa América, mas que depois falharam a conquista. E agora vamos ver se o apuramento para o Mundial, eu acho que era importante ele conseguir um apuramento para o Mundial seguro, convincente, para depois lançar para o Mundial. E nós aqui no 11 para cada lado, como nós somos apaixonados pelo futebol, a gente deseja a melhor das sortes ao Queiroz. É mais um Tuga a ter sucesso aí no futebol, e, como todos os outros treinadores. E queremos isso. E queremos também que ele torça pela nossa seleção. E se nós apanharmos o Carlos Queiroz, é para ganhar. Bem, nós aqui no 11 para cada lado, na parte final, gostamos sempre de ter o remate final, não é? Remate final. Quais são os vossos remates finais? Vou começar por ti, Ricardo. O teu remate final. O meu remate final vai para a bancada. Era 90 minutos, estava 1-1. Estávamos ali no vai não vai para acabar os campeonatos das grandes ligas, e o Salomão Kalou decidiu chutar para a bancada, mas aquilo, se ele tivesse puxado o Dragão, mandava para o Dolce Vita a bola. Então, o nosso campeão...
Partiu o vidro de uma das montras do shopping. Certeza. Sim. Este grande campeão que passou pelo Chelsea, um eterno craque, o futuro craque, não é? Mas o que é que ele fez? Decidiu chegar ao balneário da equipa dele e começar a apertar a mão ao pessoal todo depois do treino. E isto aqui não vai de todo em linha com as diretrizes que nos têm dado, que as organizações de saúde nos têm dado. E parece que esta atitude do Kalou está a colocar em xeque o recomeçar das ligas. Ou seja, se este indivíduo que além de ser jogador da bola é uma figura pública, não é? Que tem a importância que tem. Claro. Se ele demonstra esta desplicência, pode levar a que as massas sigam essa mesma desplicência, ok? E a preocupação, acho que neste momento da Liga Alemã é exatamente essa, é passar a ideia errada com este tipo de atitudes destes jogadores menos cuidadosos. E passar uma confiança, não é? Tem que passar confiança a toda a gente que exatamente, eu acho que como figuras públicas os jogadores de futebol têm que ter consciência que têm que ser os role models para as pessoas. Infelizmente alguns deles deram grandes tiros nos pés durante este período de confinamento. Estou-me a lembrar do... eu seria o facto de esta semana fez 18 anos, desde a última vez que o Sporting foi campeão nacional. Coincidente, se ou não, também em 1990, na época de 99, 2000, estava há 18 anos. O Sporting sem ganhar quando conseguiu conquistar o título nesse ano. Este ano parece-me que eles vão bater esse recorde negativo de anos sem conquistar. Porque não se prevê que eles consigam recuperar a desvantagem. Portanto, mesmo que consigam depois conquistar para o ano, já serão 19 anos. E acho que já faz falta para a competitividade interna, para termos clubes realmente que estejam bem. 18 anos é muito tempo sem conquistar um título. E se existem ligas em que um clube consegue, apesar de não conquistar o título, como o caso, por exemplo, do Liverpool, que também está há imenso tempo sem conquistar o campeonato, conseguem ser clubes que, por causa da liga que estão inseridos e mesmo das conquistas que vão conseguindo nas competições europeias, manterem-se saudáveis economicamente e serem clubes competitivos. O Sporting mesmo começa a ficar um bocadinho para trás. Isso é verdade. Marco, então o teu remate final também vai para a bancada como o remate final ali do Ricardo. Certo, e tu, Bruno, o teu remate final para a baliza? Espero bem que sim. É o Ronaldo, pá. O meu remate final é o Ronaldo, não. Achei piada uma notícia que saiu que o Ronaldo já é sócio vitalício do Nacional da Madeira desde ontem. É mais uma homenagem que o Nacional da Madeira o faz, não é? Já que ele jogou no Nacional de 94 a 1996, inclusive o Nacional tem um mini-estádio, onde jogam as camadas jovens do Nacional, com o nome Cristiano Ronaldo Campos. Portanto, é mais uma homenagem que o clube madeirense, o clube da Choupana, faz a este grande craque do futebol português. E o Nacional da Madeira, com isso, vai ser falado em muitos países que nem sequer imaginam que existe o Nacional. Exatamente. E está certo. Malta, este é o nosso 11 para cada lado de hoje. Eu espero que toda a gente se tenha divertido. Eu espero que vocês tenham divertido, porque o intuito é esse, é a gente se divertir enquanto fala da nossa paixão, que é o futebol. E antes de terminar, eu só quero deixar uma mensagem aí para a malta que nos ouve, que é, apesar de todas as normas, todas as regras do estado de emergência ter acabado, sejam prudentes a sair de casa. Continuem a sair só se for preciso, que é para a gente em julho poder estar na praia de barriga para o ar a apanhar sol. Fiquem bem, este foi o nosso 11 para cada lado, um abraço para todos. Um abraço para todos. Até à próxima, até a semana.